aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o reino será tirado do meio deles. Aí então, o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo em barris novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como Jesus está falando do sacerdote, né? Do sacerdócio, aliás, Jesus não. O Paulo está falando do sacerdócio de Cristo, cuja origem é divina, e ele fala de Melquisedeque, porque Melquisedeque era um rei que não tinha genealogia, não tinha, né, origem de onde que era, e ele era um sacerdote, para dizer que ele foi escolhido por Deus. É um sacerdote que Deus quis. Por isso que o apóstolo fala que nenhum se arroga o direito de ser se não for chamado, se não tem uma vocação para o sacerdócio. E o Evangelho, Jesus como sacerdote que é, e mestre que é, ensina os discípulos também a respeito do jejum, para que significava o jejum para eles? O jejum era aquela abstinência do alimento na expectativa do Messias. Aguardavam o Messias, por isso que eles jejuavam, para se preparar para a vinda do Messias. Bom, João e seus discípulos e os fariseus jejuavam porque aguardavam o Messias. Mas Jesus é o Messias. Então ele vai dizer, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, né? Então Jesus vai dar-lhes esse sentido, um sentido novo para o jejum, não mais um sentido antigo, da espera da vinda do Messias. E ele, no jeito que ele vai falando para nós, ele vai dizendo, né? Vai chegar a hora em que o noivo será tirado. E aí sim é que eles vão jejuar. Por quê? Enquanto o noivo estava com ele, não precisa de jejum. O noivo foi embora, foi levado, então eles jejuam já numa expectativa nova de voltar a se encontrar com o noivo no reino da sua glória. Então por isso que ele vai falar depois para nós o que não se põe remendo novo em pano velho. Então é uma nova concepção, um novo entendimento com a vinda de Jesus, né? Ele é o Messias, ele é o sumo sacerdote que nos resgatou pela sua entrega, pela sua oferenda. É tão bonito como Paulo fala na sua carta, e esse texto sempre é lido quando a gente é ordenado padre, né? E é muito bonito. Por isso que o salmo que nós rezamos é: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segundo a ordem deste rei que não tinha genealogia, não tinha origem, e era um sacerdote porque Deus o quis que ele fosse. E ele é que oferece o pão e vinho, né? Quando Abraão encontra com ele, ele oferece a Deus pão e vinho. E nós hoje entendemos o pão e o vinho, né? Que nós vamos colocar sobre esse altar daqui a pouco, para se tornar o corpo e o sangue do Senhor. Aquele que o nosso coração deseja, que a nossa alma busca, e que a nossa vida caminha na sua direção, na esperança de um dia podermos habitar com Ele para sempre nos céus. Que assim seja. Amém.